Hello, and welcome to one another episode of our podcast. Então seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast maroto, pois você não é menino bobo e quer no seu trabalho se comunicar. Eu sou o Teacher Jordan e estou aqui para te guiar através das expressões mais comuns no mundo corporativo em tudo que diz respeito à língua inglesa, para que você consiga se comunicar com facilidade, assertividade e naturalidade no seu trabalho. Bom, a gente está em todas as redes sociais, mas especificamente no Instagram como jordan.teacher e a escola também como Leap of Faith BR. Bom, o episódio de hoje também é muito importante e muito interessante. Vai ser uma negociação que um funcionário tem que fazer com o superior para que ele consiga resolver algumas questões familiares que estão pendentes. Então ele precisa de um tempo fora do trabalho. He needs some time off. Então hoje a gente trata especificamente disso. Não é uma situação tão incomum, às vezes acontece e é legal se você tiver um chefe que é estrangeiro, você conseguir fazer isso com naturalidade, para que você consiga o que você quer, mas que você também, por outro lado, não soe não profissional. Então vamos lá, a gente começa escutando. Hi there. Any problems here? I don't think so. Has anybody called you? Nope, just passing by. Well, since you're here, I'd like to talk to you about something. How can I help? I know that's not appropriate, Sue, but I need some days off next week. Why is that? I have some personal issues to solve. That's pretty hard, Joseph. You know that you're one of the best employees, and a leading company like ours can't stand a week without you guys. Yeah, I know, Sue. It's just that, God knows I've worked harder than anyone here. And I just thought the company would understand me now. I really don't like where this is going. I do have some important things to solve. I see. I know you've worked hard for us, but bragging about it is not a good way for getting what you want. That's the thing. I don't want a thing. I really need some time. It's family matters. Look, I'll do my best, okay? I'd appreciate that. And Sue, I'm sorry, I've been really stressed out. Okay, so, how was that? Eu venho falando nos últimos episódios que a partir deste momento nós vamos pouco a pouco complexificando o nosso estudo. Então, evidentemente, aqui os diálogos tendem a ficar um pouquinho mais extensos. Mas como já foi adiantado anteriormente, aqui eu tenho uma situação em que um funcionário tem que fazer uma negociação para que ele consiga de fato um tempo livre fora do trabalho, geralmente on a business day, né, num dia útil. Então um dia útil, business day, para que ele consiga resolver as pendências pessoais. Então a gente começa com, na verdade, uma superior andando nos corredores ali do escritório e ela vai perguntar: Hi there, any problems here? Então vamos escutar só essa parte. Hi there. Any problems here? Então, any problems here vai me dar a ideia de algum problema por aqui, tá tudo certo, né? Hi there de oi, algum problema por aqui. E ele vai dizer I don't think so. Has anybody called you? Vamos escutar essa parte. I don't think so. Has anybody called you? Has anybody called you vai dar a ideia de alguém te chamou, alguém te contactou, alguém te pediu para que você viesse aqui. Has anybody called you? Então, em episódios anteriores, nós já cobrimos esse tipo de construção, que é muito importante. Então, isso se chama Present Perfect, onde eu correlaciono o que aconteceu antes com o que está acontecendo agora. Quando ele pergunta, Has anybody called you? A ideia é, por que você está aqui agora? Alguém te chamou? Has anybody called you? E ela vai dizer, Nope, just passing by, né? Apenas passando, apenas dando uma olhada. Just passing by. Então aqui, expressãozinha, pass by, dá essa ideia de passando por aí, só dando uma olhada. E ela vai dizer, Nope, que também é uma variante mais informal de no. Ela vai dizer, Nope, just passing by. Vamos escutar essa parte e repetir.
Nope, just passing by. Nope, just passing by. Agora, ele vai aproveitar então a oportunidade para pedir se ela pode ter um tempo a mais com ele, para que ele faça de fato a solicitação que ele precisa. Então vamos escutar como ele vai construir esse momento. Well, since you're here, I'd like to talk to you about something. Então ele vai dizer, well, since you're here, I'd like to talk to you about something. Since you're here, I'd like to talk to you about something. Que é, bom, já que você está aqui, né? Literalmente, desde que você está aqui. Então, muitas vezes a gente correlaciona de fato o since com aquela expressãozinha, né? Na porta de entrada de uma loja. Since 1975. Já falamos disso aqui. Que é o desde quando foi fundado naquele estabelecimento. Muita gente não nota que esse since também pode ser usado como essa palavrinha para explicar como você está aqui, aproveitando a oportunidade. Since you're here, I'd like to talk to you about something. Aqui também a gente tem uma frase que quando a gente memoriza a frase inteira, ela facilita muito a comunicação. Para você chamar a atenção de alguém. Eu gostaria de conversar com você sobre uma coisa. I'd like to talk to you about something. Aqui eu vou chamar a sua atenção para duas coisas. I would like vai virar I'd like. I'd like. Então você vai perceber muitas vezes quando você vai conversar com alguém ou quando você, por exemplo, está vendo um filme, em vez de aparecer I would like, que é a expressão completa que muita gente se lembra, né? Eu gostaria, vai aparecer o I'd, que é o I would contraído. Isso é muito importante, quer dizer, as contrações em língua inglesa são muito importantes. O inglês é, por característica, uma língua muito sucinta, muito direto ao ponto. E isso também é representado efetivamente no como a gente vai falar, mas também na forma que a gente vai escrever. Então esse I would vai virar I'd. I'd like to talk to you about something. Eu poderia dizer talk with you. Eu poderia dizer talk to you. Agora o talk to me dá mais a impressão de que é uma mensagem que eu quero transmitir diretamente para você, um recado, um pedido, e não exatamente uma troca de ideias que já me chamaria mais para o talk with. Ambos podem ser usados, você pode colocar um no lugar do outro, mas você vai perceber que geralmente o talk to é quando tem uma mensagem direta que eu quero te passar, e talk with é quando eu quero começar uma conversa, engajar numa conversa mais longa. Muito bem, ela vai se prontificar ali a entender o que está acontecendo com uma perguntinha muito simples. Vamos escutar? How can I help? How can I help? E aqui é importante essa movimentação, a entonação, né? De como posso ajudar? How can I help? Ok, e aqui começa o ouro da nossa história. Vamos escutar toda a frase dele. I know that's not appropriate, Sue, but I need some days off next week. I know that's not appropriate, Sue, but I need some days off next week. I know that's not appropriate. Então, appropriate é uma palavrinha parecida, né, com o que temos em português do Brasil. Apropriado. Só que note que a pronúncia é appropriate. Appropriate. Então, o que ele está dizendo? Eu sei que não é apropriado. Então, ele já começa fazendo meia-culpa, né? Eu sei que não é apropriado. I know that's not appropriate, Sue, but I need some days off next week. Então, além de um tempo mínimo, um turno, um dia, ele precisa de alguns dias de folga na semana que vem. I need some days off. E eu vou chamar a atenção para o some, que é uma palavra que vai ser sempre usada no contexto de um pouco de, ou poucos, alguns. Em outras palavras, é um marcador de quantidade indefinido. Então, quando eu digo some days, eu não sei exatamente se ele precisa de 2 ou 3 dias.
né? Geralmente não seriam muitos, assim, não seriam 5, seriam menos que isso, mas eu não sei exatamente. E ela vai perguntar por quê? Então a pergunta é why is that? Vamos escutar. Why is that? Why is that? Como quem diz, por que isso? Por que isso? Why is that? E ele vai dizer de forma também bem direta. Vamos escutar. I have some personal issues to solve. I have some personal issues to solve. I have some personal issues to solve. Ok. Então, issues é uma outra palavra correlacionada com problema ou problem. Então, de novo, a importância aqui da gente expandir o vocabulário é para que a gente não cometa o erro de soar extremamente repetitivo. Eu tenho alguns problemas pessoais. I have some personal issues. Então, problemas pessoais. Personal issues. Isso que eu vou dizer agora é muito relevante. Apesar de estar ali entre as coisas que nós estudamos bem no começo da nossa trajetória em inglês, mas que, como não é intuitivo, é importante que a gente sempre tenha em mente. Personal issues são problemas pessoais. Se eu traduzo isso literalmente, seriam pessoais problemas, né? Personal issues. Só que se lembre que em inglês é sempre invertido. Então, se nós dizemos em português problemas pessoais, é como se em inglês nós invertêssemos a ordem e falássemos pessoais problemas. Personal issues. Poderia ser também personal problems. Seria a mesma coisa. A resolver seria to solve. I have some personal issues to solve. Ok. Então ela vai já responder, de repente colocando um pouquinho de dificuldade aqui no que ele está pedindo. Vamos escutar a frase dela. That's pretty hard, Joseph. You know that you're one of the best employees, and a leading company like ours can't stand a week without you guys. Então também assim, né? Um pouquinho de morde-a-sopra aqui. Primeiro ela vai falar, isso é bem difícil, Joseph. That's pretty hard, Joseph. That's pretty hard, Joseph. Vai me trazer a ideia de, isso é bem difícil, Joseph. That's pretty hard. I know that you're one of the best employees. Então, olha aqui o morde-a-sopra. Eu sei que você é um dos melhores funcionários. I know that you're one of the best employees. Então, aqui também eu vou chamar a sua atenção para employee, que é o funcionário. Então, nós temos aqui 3 palavras conectadas que são muito importantes para você no seu trabalho. A primeira delas é employee, com 2 S no final. Employee é de fato funcionário. Se eu tiro esse segundo E no final e acrescento um R, vira employer. Employer, que é o empregador ou quem dá o trabalho. Employer, ou o chefe, o empregador. E eu também tenho o verbo employ. Employ, que é empregar, dar trabalho ou até mesmo fazer o uso, utilizar alguma coisa. So, we will employ this strategy. Vai me trazer a ideia de nós vamos empregar, nós vamos implementar essa estratégia. Então, de novo, nós temos o verbo employ, employer e employee. Muito importante. Então, de novo, aqui para o nosso diálogo, ela vai dizer, eu sei que você é um dos melhores funcionários da empresa. I know that you are one of the best employees. And a leading company like ours can't stand a week without you guys. Então ela está dizendo, a leading company like ours. Então, uma empresa líder de mercado como a nossa, a leading company like ours can't stand a week without you guys.
não pode ficar uma semana sem vocês. Ok. Então o que ela está dizendo? Olha, eu sei que você é um baita de um funcionário, você é um dos melhores funcionários, mas, né, por outro lado, uma empresa como a nossa não pode ficar uma semana sem vocês. Vou chamar a sua atenção para Leading Company. A Leading Company, que é uma empresa de liderança. A gente poderia também usar a expressão Market Leader, que é um líder do mercado mesmo, geralmente uma expressão para dizer da empresa que tem maior mercado, né? O market share dela é superior em relação às outras, né? A participação do mercado, ok? Mas também aqui a gente tem uma expressão mais informal do can't stand, que vai dar de não poder ficar de pé, não suportar, não aguentar. Então uma empresa como a nossa não pode ficar uma semana sem vocês. Vamos escutar toda a frase dela de novo e também já a resposta dele. Yeah, I know, Sue. It's just that, God knows I've worked harder than anyone here. And I just thought the company would understand me now. Ok. Então ele vai concordar, mas de novo, né? Aqui é uma negociação, então ele vai trazer também um argumento dele. Primeiro ele vai dizer, sim, eu sei, Sue. Né? Super easy. Yeah, I know, Sue. It's just that, God knows I've worked harder than anyone here. Ok. Então aqui é um argumento, mas que de repente pode colocar ele em problemas, né? E ele vai dizer, é só que, it's just that. Então quando a gente vai fazer um argumento, começando com essa ideia, né? Eu só acho que, é só que, você pode dizer, it's just that. Aqui ele vai usar um marcador de informalidade, que é, você sabe. God knows I've worked harder than anyone here. Então, Deus sabe que eu trabalhei mais duro, que eu dei mais duro que qualquer pessoa aqui. I've worked harder than anyone here. Então, primeiro eu tenho a expressão work hard. Work hard sempre correlacionado com trabalhar duro, trabalhar pesado. Se eu digo work harder com esse ER no final, eu estou comparando. Estou comparando o meu trabalho duro com o trabalho de outra pessoa e estou dizendo que eu trabalhei mais duro, que eu me esforcei mais, que eu trabalhei mais horas, etc. Então Deus sabe que eu trabalhei mais que qualquer pessoa aqui. God knows I've worked harder than anyone here, and I just thought the company would understand me now. Bom, eu definitivamente não iria por esse caminho na negociação, mas é o caminho que ele escolheu ir. E eu só pensei que a empresa iria me entender agora. I just thought the company would understand me now. Bom, aqui a gente tem o thought, que é o verbo think no passado. Esse é um verbo também muito relevante, tanto para você explicitar o que você está pensando naquele momento, para você expressar sua opinião. Eu acho que, I think that. Mas também eu posso usar no passado. Eu somente pensei que, eu achei que, I thought. Então, esse verbo tem o som do TH, que é quando eu coloco a minha língua aqui atrás dos dentes da frente. Think. No passado eu digo thought. I just thought. Bem rapidinho vai soar. I just thought the company would understand me now. Understand, já conhecemos. Entender. Would understand seria entenderia. Então, would, sempre conectado com uma outra ideia, transforma essa ideia para um condicional. Eu achei que a empresa me entenderia. I thought the company would understand me now. Eu achei que a empresa iria me entender agora, ou me entenderia agora.
Ela vai dizer, eu realmente não gosto de pra onde isso tá indo. Quer dizer, eu não gosto do rumo que essa conversa tá tomando. Vamos escutar o que a Sue tem a dizer. I really don't like where this is going. I really don't like where this is going. I really don't like where this is going. Então, eu não gosto de onde essa conversa tá indo, assim, do rumo que essa conversa tá tomando. Essa é uma expressão que para nós brasileiros soa um pouco incomum, né? Não é uma coisa que apareceria naturalmente em português do Brasil. Agora, em inglês isso é bastante comum, né? Então, quando você é surpreendido, por exemplo, com alguma coisa, é uma expressão correlata. A gente diz, I didn't see that coming. Que é, eu não pude antecipar, eu não esperava por isso. I didn't see that coming. Ou quando você vê para onde que a conversa está indo, o rumo que está tomando, você pode dizer, I like where this is going. Eu gosto do rumo da conversa aqui. Ou eu não gosto. I don't like where this is going. E aqui ele vai trazer de novo a demanda dele, né? Vamos escutar. I do have some important things to solve. I do have some important things to solve. Ok. Ele poderia dizer simplesmente I have some important things to solve. Yes. Então qual é a diferença entre eu dizer I have some important things to solve and I do have some important things to solve? Bom, como você já pode ter notado, inclusive aqui na minha entonação, aqui, quando eu acrescento do, eu acrescento ênfase. É como quem diz, eu realmente tenho algumas coisas para resolver. I do have some important things to solve. Eu realmente tenho algumas coisas importantes para resolver. Então esse do, antes aqui do have, ele intensifica. Ele não tem nada a ver com o verbo fazer. Não é uma pergunta, é uma afirmação, mas ele intensifica. I do have some important things to solve. Very good. Aqui a gente chega numa parte muito, muito crucial da negociação. Olha o que ela vai responder para ele. I see. I know you've worked hard for us, but bragging about it is not a good way for getting what you want. Ela vai dizer, I see. I know you've worked hard for us, but bragging about it is not a good way for getting what you want. Ok. Então a gente começa com I see, já nos é uma expressão conhecida de ok, eu entendo. E ela vai de novo trazer a mesma ideia, olha, eu sei que você trabalhou duro, você tem trabalhado duro para nós. I know you have worked hard for us. I know you've, então esse you have vira you've, you have, you've. I know you've worked hard for us, but bragging about it is not a good way for getting what you want. Mas se gabar disso não é uma boa maneira de conseguir o que você quer. Então aqui nós temos o verbo brag, to brag, que é se gabar, né? Falar do que você mesmo atingiu, da importância que você mesmo tem. Então ela diz, bragging about it, se gabar a respeito disso, ou se gabar sobre isso, não é uma boa maneira. It's not a good way for getting what you want. Para conseguir o que você quer. E ele vai dizer, that's the thing. Aí que tá a coisa, né? Aí que é o problema. Vamos escutar. That's the thing. I don't want a thing. I really need some time. It's family matters. That's the thing. I don't want a thing. I really need some time. Então ele vai dizer, é isso. Eu não quero uma coisa. I don't want a thing. I really need some time. O que está implícito no argumento dele é assim, eu não estou pedindo nada, uma compensação financeira, nenhum tipo de facilidade. Eu preciso de algum tempo. I really need some time. E ele vai completar de novo, trazendo a ideia já um pouquinho mais específico, mas ainda não tanto. It's family matters.
It's family matters. É uma questão de família. It's family matters. Um family, uma palavra conhecida. Matters vai me trazer a ideia de questão. É uma questão familiar. Né? Nós temos, por exemplo, a expressão nothing else matters, que traz essa mesma palavra num outro contexto. Então, nothing else matters tem o matter enquanto importa, né? De nada mais importa. Aqui, quando eu digo, oh, it's family matters, it's money matters, é uma questão de família, ou uma questão de dinheiro, it's money matters. Ok. Bom, aqui a gente chega numa parte de negociação que não tem muito como você discutir, né? Se é uma questão familiar, um problema familiar, ela vai tentar fazer o melhor que ela pode. Então ela vai dizer, look, I'll do my best, ok? I'll do my best, ok? Vamos escutar. Look, I'll do my best, okay? I'll do my best. Vai me trazer a ideia de, olha, eu vou fazer o meu melhor, né? Eu vou tentar. Então, look para chamar a atenção, olha, I'll do my best. Eu vou fazer o meu melhor, ok? I'll do my best. E aqui para encerrar, ele agradece, né? E também traz um pouquinho da explicação do porquê que ele pode ter metido um pouco os pés pelas mãos aqui na negociação. Vamos escutar a última parte. I'd appreciate that. And Sue, I'm sorry, I've been really stressed out. I'd appreciate that. Isso também é muito legal. Então, muitas vezes, nós que somos estrangeiros, somos repetitivos falando, por exemplo, thank you, thank you, thank you, thank you very much. E não tem nenhum problema com isso, tá tudo bem também. Mas, quando eu digo, por exemplo, I'd appreciate that, é uma mudança mínima, mas que faz toda a diferença na sua fluência. Essa expressão não é exatamente uma expressão que nós também teríamos em português, mas soa muito bem em inglês. Significa, eu apreciaria isso, ou isso seria legal para mim, obrigado por fazer isso. I'd appreciate that. De novo, esse I'd é o I would. Então, eu apreciaria se você fizesse isso, né? Obrigado por fazer isso por mim. I'd appreciate that. E ele vai dizer, and Sue, I'm sorry. I've been really stressed out. I've been really stressed out. Eu tenho estado muito estressado. Assim. I've been really stressed out. Ok, então negociação completa. Vamos escutar mais uma vez, garantindo aqui que tá tudo certo. Let's do it. Hi there. Any problems here? I don't think so. Has anybody called you? Nope, just passing by. Well, since you're here, I'd like to talk to you about something. How can I help? I know that's not appropriate, Sue, but I need some days off next week. Why is that? I have some personal issues to solve. That's pretty hard, Joseph. You know that you're one of the best employees, and a leading company like ours can't stand a week without you guys. Yeah, I know, Sue. It's just that, God knows I've worked harder than anyone here. And I just thought the company would understand me now. I really don't like where this is going. I do have some important things to solve. I see. I know you've worked hard for us, but bragging about it is not a good way for getting what you want. That's the thing. I don't want a thing. I really need some time. It's family matters. Look, I'll do my best, okay? I'd appreciate that. And Sue, I'm sorry, I've been really stressed out. Ok, so how was that? De novo, né? Um diálogo um pouquinho mais extenso. Não se esqueça que todos os nossos episódios são acompanhados com PDF correspondente. Porque como a gente sempre tenta trazer o máximo de vocabulário de uma maneira natural para você e vai ter invariavelmente bastante coisa, é importante que você também tenha ali acesso ao PDF, você pode baixar, estudar depois, ou ir até lendo ao mesmo tempo que você está escutando, para que você possa eventualmente tomar uma nota e ter essa possibilidade de, na verdade, internalizar com mais assertividade tudo isso que nós temos trabalhado, né? Então aqui você tem introdução a muita coisa, a estruturas e também a vocabulário, que é muito relevante para o mundo corporativo, mas o que vai realmente te ajudar a
ter isso como seu é tomar essas notas e colocar em prática, usar nas experiências e nas oportunidades que você tiver. So that's it. I hope you enjoyed today. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Estamos nas redes sociais. O meu Instagram pessoal como jordan.teacher e também o da escola Leap of Faith BR. Ficamos por aqui. PDF em todas as melhores plataformas de áudio. And I'll see you in the next one.